Então, Marcelo, com o Trump agora, pode mudar alguma coisa com relação aos processos? Mas os brasileiros não devem ganhar esses casos. Então, realmente, a gente vai ter que apelar esses casos para a Board of Immigration Appeals. Você acha que com Trump vai continuar assim também? Isso deve mudar na nova administração. Então, aquele conselho que a gente deu no vídeo lá que você está mencionando aí, a gente vai retirar aquele conselho a partir da próxima administração, porque realmente não vai mais ser possível. Doutor Marcelo, uma pessoa pode ser detida enquanto o caso dela está pendente? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo começando diretamente aqui de Revere, Massachusetts, com a ponte Califórnia, com o Dr. Marcelo Gondim, para tratar sempre de assuntos do seu interesse. Quando esse assunto é visto americano, nós temos com certeza especialista, e é ele, Dr. Marcelo, 21 anos aí de experiência aqui nos Estados Unidos, associado ao bar, você sabe muito bem disso, por isso que eu sempre trago ele aqui no meu canal para te dar todas as dicas, todas as informações que você precisa. Dr. Marcelo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Edu. Eu tenho o maior prazer de estar aqui no seu programa. Obrigado mais uma vez. Dr. Marcelo, hoje nós vamos falar aí sobre um tema aí que, inclusive, a gente fez uma live lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, @EduGarciaUSA, aproveita, já segue o perfil do Dr. Marcelo também, @GondimLaw, é isso? Exatamente. É isso mesmo, Mestre dos Magos está deixando aqui embaixo para vocês. Caso você não tenha tido a oportunidade de assistir essa live, você pode acompanhar esse vídeo aqui e nós vamos falar aí sobre um tema aí muito importante, que é corte, asilo e deportação. E agora, e depois das eleições americanas, então, a gente pode tratar esse tema aí com um pouco mais de cuidado aí. É isso então, doutor Marcelo, podemos começar aí? Vamos nessa. Vamos lá então, direto ao ponto, como sempre. Doutor Marcelo, vamos lá, e a primeira pergunta, e eu já vou logo de cara perguntando o seguinte, olha só, doutor Marcelo, com o Trump agora, pode mudar alguma coisa com relação aos processos de asilo? Olha, sim, vai mudar muita coisa, até porque o asilo é a única forma que algumas pessoas podem ainda se qualificar para ficar no país lutando contra a deportação. Então, vai ter um aumento muito grande nos processos de asilo, e eu imagino que a administração Trump vai querer aumentar o número de oficiais de asilo para dar mais vazão a esses processos, para serem feitos mais rápido, e aí as pessoas que realmente não tiveram um caso de asilo bom podem ser enviadas à Corte de Imigração para deportação mais rápido. Respondido, então, é isso aí, meus amigos. Olha só, doutor Marcelo, hein, já emendando aqui, doutor Marcelo, fala pra gente agora. Trump assumiu a administração. Durante o governo Biden, nós sabemos que a imigração estava oferecendo e aceitando retirar os processos de deportação daqueles que não são criminosos. Você acha que com Trump vai continuar assim também? Não, eu não acho que isso vai continuar. Isso foi uma coisa que iniciou, a primeira vez que eu vi isso foi com o governo Obama. Quando o Trump entrou, não tinha isso, nos 4 anos que ele esteve no poder. E agora a gente está prevendo que ele também vai retirar esse programa. Esse programa foi criado para dar vazão aos processos de imigração. Temos hoje 3 milhões de casos de deportação para apenas 600 juízes no país inteiro. Mas a conta aí são 5 mil processos por juiz. É impossível de dar vazão a esses processos, então ele vai querer aumentar mais ainda o número de processos na Corte de Imigração e não diminuir, dando prioridade a deportar os criminosos primeiro. Doutor Marcelo, falando sobre a Gondim Law, como a Gondim Law pode ajudar os clientes que estão nesse processo de corte? Bom, nós estamos na Califórnia, em Los Angeles, na Califórnia, então nós fazemos as cortes locais aqui, mas agora, como depois da pandemia, nós temos agora as cortes usando o sistema de Webex, que é um sistema de videoconferência, como a gente está aqui agora. Então, as audiências estão sendo feitas de forma remota. Então, a gente está fazendo o processo de deportação no país inteiro, né, atualmente. E se isso não for retirado, vai continuar. A gente vai continuar do mesmo jeito, fazendo também esse processo de deportação para pessoas no país inteiro e tentando brigar pelos seus direitos para não ser deportado dos Estados Unidos. O que acontece se o cliente perder o caso dele na Corte de Imigração, doutor Marcelo? É um problemão isso?
Tem alguma solução? Bom, perder o caso na Corte de Imigração significa que o juiz de imigração não aprovou a sua aplicação para benefício, seja ela asilo ou cancelamento da deportação, alguma coisa que se aplicou para se legalizar, isso foi negado e, como não tem mais um motivo para você ficar no país legalmente, a ordem de deportação vai ser emitida naquele momento. Então, você tem 30 dias para fazer uma apelação para a Board of Immigration Appeals, que é a Junta de Apelações das Cortes de Imigração, e aí pode levar mais alguns anos o processo lá dentro, e aí você vai saber, então, se aquela decisão de remover você do país vai ser mantida ou vai ser revogada pela Junta de Apelações. E a Gondim Law pode apelar da decisão do juiz de imigração? E nós fazemos o tempo todo isso. Inclusive, a grande maioria dos casos de brasileiros de asilo vai ser negado. Infelizmente, a gente tem que falar a verdade aqui, é isso mesmo. A gente tem que falar a verdade, infelizmente, essa é a verdade. Então, mais de 90% dos casos vão ser negados, porque muita gente não qualifica para o asilo da forma que deveria, com outros países, por exemplo, muçulmanos, onde a pessoa é cristã e tal. Então, é difícil ver naquele país ser perseguido. Esses são casos mais clássicos de asilo. Mas o brasileiro realmente não é muito fácil, a não ser que seja LGBT, né? Seja homossexual, ou então algumas coisas assim, com violência, com crime organizado, talvez em alguns casos um outro pode ganhar ali, mas os brasileiros não devem ganhar esses casos. Então, realmente, a gente vai ter que apelar esses casos para a Board of Immigration Appeals. E uma coisa muito importante, a zona do país onde você mora vai influenciar na sua chance de ser aprovado no caso de asilo. Olha só, doutor Marcelo, e caso saia uma ordem de deportação, quais são as consequências de uma ordem de deportação? Bom, a ordem de deportação, ela fica suspensa se a gente fizer a apelação para a BIA, Board of Immigration Appeals, né, que é a Junta de Apelações da Corte de Imigração. Se a gente fizer a apelação, fica suspensa a deportação, mas quando a deportação for final, a ordem final, não tiver mais nenhum tipo de recurso pendente, nada que possa mudar essa ordem, então a pessoa vai ser passada agora para o ICE, para o tal do ERO, Enforcement Removal Operations. Então, essa parte do setor de remoção é que vai processar a pessoa com o passaporte e tal, e marcar a data em que a pessoa vai ser efetivamente deportada para o seu país de origem. Doutor Marcelo, uma pessoa pode ser detida enquanto o caso dela está pendente? Na Corte de Imigração, não tem por que deter uma pessoa se o caso já está na corte. Então, geralmente, a pessoa é detida para ser, às vezes, presa, né, levada para uma detenção, até que possa apresentar o seu caso e pedir uma fiança. Mas, uma vez que tem a fiança, ou até se não for preso para responder o processo de liberdade de deportação, não tem por que apreender essa pessoa de novo, a não ser que cometa um crime. Aí já é outra história. Mas se a pessoa não tem nenhum risco para a comunidade, não é um risco de fuga e não é criminoso, então geralmente deve responder o processo de deportação em liberdade durante todo o processo. E só no final, quando for ser deportado, é que vai ter que se reportar para a agência do ICE, na sua cidade, para que daí então você possa ser deportado. Mas enquanto o caso está rolando, você vai ficar realmente defendendo o caso em liberdade. Asilo é um visto, doutor Marcelo, que muita gente pensa em aplicar, porque ouve falar, chega na América e aplica para asilo, mas sem saber para que serve e o que é essa categoria, né? Se é um visto, se é uma categoria, enfim. Então, doutor Marcelo, explica para nós o que essa categoria é um visto, não é, e aplica assim, chega, vai, não faz. Fala para a gente, por gentileza. Com certeza. A lei de asilo nos Estados Unidos diz que a pessoa que tem risco, tem probabilidade maior de ser torturado, morto, perseguido injustamente no seu país de origem, devido a um dos 5 motivos de proteção, 5 categorias de proteção, podem aplicar para asilo, e se o asilo for aprovado, a pessoa vai ter um status de asilado durante 1 ano, para depois, então, poder aplicar para o Green Card, a residência permanente. Então, as 5 categorias de proteção são: se você for perseguido pela sua raça, religião, opinião política, nacionalidade ou participação como membro em um grupo particular específico, um grupo social específico. Então, quase sempre os brasileiros aplicam pelo último critério, que é a participação como membro em um grupo social específico. E tem que ser um grupo que mostra que você, por ser parte daquele grupo, tem características específicas
você pode ser torturado, morto, perseguido injustamente. Tá? Por exemplo, homossexuais, é um grupo particular, específico, reconhecido, e muitos brasileiros conseguiram já brincar por essa modalidade, pelo asilo. Mas o asilo não é um visto, o asilo é apenas uma condição de asilado que você ganha, uma condição especial que você ganha para buscar refúgio nos Estados Unidos, e depois de um ano, com esse status já aprovado, a pessoa pode então aplicar para o Green Card. Então, Marcelo, porque em um vídeo recente você disse que dependendo da demora é melhor terminar o caso de asilo? Bom, veja bem, na verdade o que acontece é o seguinte, muita gente entrou com asilo porque caiu nesse conto aí das empresas que estão fazendo asilo fraudulento, né? Asilo mentiroso, que os fatos que a pessoa narrou no processo são fatos inventados, que não aconteceram. Então, asilo fraudulento é uma coisa, asilo fraco, que não consegue provar, é outra. De uma forma ou de outra, esses asilos não vão ser aprovados, e a pessoa vai acabar sendo chamada para uma entrevista com o oficial de asilo, e depois que não for aprovado o asilo, vai ser colocado em deportação. Como o governo Biden está oferecendo para essas pessoas que não têm crime e têm um caso fraco na Corte de Imigração, poder retirar o caso, então é isso aqui o que a gente chama de parar o asilo. É te retirar o caso de asilo da Corte, a aplicação, a Corte também termina o processo de deportação, você não tem mais que ir para a Corte, e depois você reentra com o asilo na imigração, não mais na Corte, e continua o seu relógio, que é aquele da permissão de trabalho, da mesma forma que estava antes, e você pode seguir ali indefinidamente com aquele processo, e depois a migração vai ver o que vai fazer com você. Porque eles dão prioridade agora aos criminosos, como a gente já falou aqui. Isso deve mudar na nova administração, então aquele conselho que a gente deu no vídeo lá que você está mencionando aí, a gente vai retirar aquele conselho a partir da próxima administração, porque realmente não vai mais ser possível retirar o processo e acabar o asilo antes da hora, vai ter que levar realmente brigar e talvez ser negado e fazer apelação para a Board of Immigration Appeals e por aí vai. E, doutor Marcelo, fala pra gente, quem é elegível? Quem pode aplicar para o asilo? São as pessoas que têm medo fundado, um medo real de voltar aos seus países por conta da sua raça, nacionalidade, religião, opinião política ou ser membro de um grupo social específico. Como a Gondim Law pode ajudar com esse processo? Pode dizer para nós? Bom, nós fazemos processo de asilo para pessoas no país inteiro, desde que a pessoa esteja já nos Estados Unidos e tenha realmente um medo fundado de voltar ao Brasil ou ao seu país de origem. A gente não faz o processo de asilo fraudulento. A gente faz o asilo onde a pessoa tem realmente o medo e a gente auxilia na coleta das provas, das evidências que vão ser usadas e fazer um bom argumento para ter aquele caso com sucesso. Mas realmente a gente não faz o asilo fraudulento. Então, Marcelo, comenta pra gente, assim, deixa mais claro, assim, o que é esse asilo fraudulento? O asilo fraudulento é aquele em que os fatos que são base do asilo não são verdadeiros. Por exemplo, você inventa lá no asilo que você estava fugindo do Código Vermelho, que não sei o quê, que tentou matar você e sua família. Ah, tá. Entendi. Nada disso. Cria a situação para poder forjar um asilo, tá? Não, porque outro dia eu estava assistindo um vídeo de um outro canal aí no YouTube e estava vendo algo assim de uma empresa que na verdade não é bem um escritório de advocacia, de imigração, mas é um escritório que também trabalha com asilo e tudo mais, e era até uma pessoa reclamando do trabalho desse escritório, porque eles aplicaram para um asilo para eles lá, e chegou lá o asilo, a carta, chegou lá um social para ele, e um work permit, alguma coisa assim, lá para ele lá, e como ele pagou parcelado para esse escritório, eles não entregaram os documentos para ele, né, porque ele não tinha terminado de fazer o pagamento. Então uma pergunta agora à parte minha aqui no nosso vídeo, isso é válido, esse tipo de situação também, para quem está indo em busca de algum documento? Não é válido. Aí nós temos aí vários critérios de abuso e também fraude. Então, essa empresa especificamente e outras também que fazem a mesma coisa, que não são história de advocacia, eles estão vendendo o asilo como se fosse uma forma de você conseguir tirar a carteira de motorista, uma permissão de trabalho e tirar o Social Security. O que eles não falam é que você está aplicando com benefício
onde você está se expondo à imigração, está dando seu endereço, suas informações, e o caso vai ser negado eventualmente, porque você não tem um caso forte. Eles não estão preocupados com você, estão preocupados com o dinheiro que você vai pagar para eles. Então, por isso que acontece, muita gente está nessa situação. E essa forma de segurar a permissão de trabalho, porque a pessoa não tem de pagar ainda, é outro abuso. Porque a permissão de trabalho é sua, não deveria ser condicionado ao pagamento. Ele não pode condicionar isso. Essa é a diferença de você fazer o processo com o advogado e fazer com a empresa. Se quiser resumir aqui, duas diferenças básicas. Essas empresas de consultoria pegam qualquer processo e vendem a ele como se fosse uma mercadoria qualquer, na prateleira do Walmart. O advogado não, ele vai ver se realmente tem a elegibilidade, tem como provar, tem um caso forte e ver e medir a sua chance de ser aprovado no processo. É a primeira diferença muito grave, muito grande. A segunda diferença é que o advogado não pode fazer esse tipo de coisa que ele fez aí. Essa pessoa está passando por essas coisas de receber a permissão de trabalho, mas não pode dar. O advogado não pode fazer isso, senão você pode fazer uma queixa no bar. E essa empresa vai fazer a queixa onde? Aí é que tá. É isso aí, meus amigos. Então, assim, cada momento da sua vida que você precisa de alguma coisa, você procura um profissional adequado, né? Então, quando você precisa, por exemplo, algum tempo atrás, minha filha estava com muita dor na barriga, eu levei ela no pronto-socorro, né? Então, se eu preciso fazer um EB2NW, eu procuro um profissional da área, um advogado de imigração, né? E se eu vou construir um prédio, não vou procurar um advogado de imigração, vou procurar um engenheiro, né? Então, por aí vai, né, meus amigos? É isso. Doutor Marcelo, suas considerações aí para os nossos inscritos, todos que estão assistindo. Pessoal, assista um vídeo que eu gravei agora, essa semana, vai ser publicado a semana que vem, se não me engano. Esse vídeo fala das áreas do país que são mais seguras para os imigrantes que estiverem indocumentados durante a administração Trump, que vai chegar aí o ano que vem. Esse vídeo mostra no mapa as áreas onde você pode ser perseguido pela polícia local ou não. Então é muito importante que você se informe e proteja os seus direitos. Isso aí. Doutor Marcelo, muito obrigado mais uma vez por esse vídeo aí cheio de conteúdo, cheio de informação riquíssima para todos que estão assistindo aqui. E você deixa aí suas dúvidas, suas perguntas aqui nos comentários, sugestão de vídeo para que a gente possa fazer aqui com o Dr. Marcelo, coloque aqui também e fica o convite mais uma vez aí, Dr. Marcelo, para que possamos nos encontrar aqui e fazer mais vídeos como esse aí para deixar o pessoal aí sempre bem informado, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigado a vocês. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.